Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença aí de quem está online comigo. E dando prosseguimento à disciplina, a gente vai para a segunda aula, onde a gente vai encerrar o primeiro módulo, que correspondia apenas a HTML, ainda que a gente não vai esgotar o tema HTML somente porque estamos encerrando o primeiro módulo aqui. Na verdade, a gente na semana passada, foi introduzido as primeiras tags, depois a gente viu sobre tags de link, de linkagem, de hiperlinks, né? Tags para colocar imagem. E hoje a gente vai ver as tags referentes à colocação de tabelas e de formulários. E apesar de serem apenas essas duas aulas, esse assunto não vai se esgotar aqui porque, na medida em que forem surgindo novas tags ou novos tópicos referentes a esse assunto, aliados com os próximos assuntos da disciplina, a gente pode voltar e fazer referência e conceituar o que está sendo apresentado como novo. Mas a ideia desse módulo é ser rápido mesmo, porque, enfim, HTML, como a gente tinha comentado na semana passada, aquele parte daquele tripé responsável geralmente pelo esqueleto da sua página, né? Onde você quer que cada coisa fique. Enquanto que CSS, JavaScript, você vai dando mais vida à sua página, tanto em questão de design quanto em questão de comportamento. Então, não faz muito sentido mesmo a gente demorar muito em HTML. Faz sentido a gente apresentar as principais tags, enfim, as principais ferramentas que a gente provavelmente vai usar daqui para frente. E na medida em que forem surgindo novas referências a HTML que a gente não tenha visto e que seja importante conceituar, a gente vai conceituando sob demanda, né? Então, eu pretendo encerrar esse módulo falando sobre tabelas e formulários e a gente, no final, ser apresentado um exercício que envolva o uso de tabelas e formulários. Bom, por que é importante falar, por exemplo, sobre tabelas em HTML? Né? Já que o módulo HTML é curto, por que a gente escolhe tabelas para falar? Né? Dentre as centenas de outras tags que existem à disposição. Bom, primeiro pela infinidade de tabelas que você vai encontrar em sites por aí. Então, aqui nesse exemplo da página, você tem, só nessa página aqui, pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, talvez isso aqui tudo seja uma tabela também, 6 tabelas, né? Principalmente porque tabela é uma forma prática de você organizar informações, né? Cruzar dados e transformar isso numa informação. Então, tabelas são largamente utilizadas principalmente nesse sentido, na organização da informação, né, em expor a informação de maneira legível. Então, é por isso que é importante você saber lidar com tabelas, ou pelo menos ver como é que é a estrutura básica de uma tabela em HTML. Há algum tempo atrás, pelo menos na última vez que eu tive contato com HTML, assim, para estudo, enfim, acho que eu dava aula numa escola de informática, então tinha um módulo que abordava isso. Tabelas também eram utilizadas para formatação da página, para a construção do layout completo da página. Por exemplo, se você imaginar que isso aqui, toda essa página pudesse ser uma tabela, onde isso aqui é uma linha da tabela, isso aqui são algumas colunas dessa tabela, isso aqui é outra linha. Então, naquela época, isso era utilizado de maneira nesse sentido, né, para organizar o layout da sua página. Aí, nesse novo contato agora com HTML e pesquisando sobre essa finalidade que era utilizada para tabelas, todos os manifestos a esse respeito consideram isso um uso ultrapassado das tags de tabelas. Por quê? Bom, aí entra a questão da ortodoxia que é exigida quando você está utilizando de uma linguagem, de qualquer linguagem, e vocês percebem isso, não sei se vocês percebem isso em outras linguagens, mas sempre é frisada o uso correto da linguagem naquilo pela qual ela foi programada para ser, né? naquilo pela qual ela foi definida. Então, se tabelas têm como princípio a exposição de informações de maneira organizada, ela deve ser utilizada exclusivamente para esse fim, exposição de informações. Então, na medida em que foram começando a utilizar tabelas, não mais apenas para exposição de informações, para cruzamento de dados, por exemplo, mas também para o layout da página, isso era considerado uma espécie de desvirtuação. Você estava desvirtuando o propósito original para o qual foi criada a tag
as tags relacionadas a tabelas. Tá, tirando essa parte aí de ortodoxia do uso das linguagens, você também tem a questão de desempenho, né? Porque todo o conteúdo de uma tabela ele só vai passar a ser mostrado depois que o navegador ler a tag table, só depois disso. Isso quer dizer que primeiro você teria que, se você tivesse um conteúdo todo incluso dentro de uma tabela, primeiro ele teria que passar pela tabela, ler a tabela para depois projetar o conteúdo dessa tabela lá dentro. Então, em alguma medida você tinha aí um tempo a mais para carregar esse conteúdo quando ele estava todo incluído dentro de uma tabela. Então você tinha tanto a parte do desempenho quanto a parte da violação do propósito original para o qual foi criado, né, para qual foi definido o uso de tabelas em HTML, como uma forma de desencorajar você a utilizar tabelas. E claro, na medida em também que foram surgindo melhores formas de você definir o layout, definir o design, definir a personalização da sua página, também o uso de tabelas foi ficando cada vez mais obsoleto também por esse sentido, pela maior facilidade que se tem hoje com CSS, por exemplo, de você editar suas páginas e deixá-las mais, enfim, com o design, com o layout, com a organização que você espera, que você deseja. Dito isso, então, sejamos, pois, ortodoxos e vamos usar tabelas para o propósito que elas foram definidas, criar tabelas, né? Cruzar dados, expor informações. E para você criar a tabela, você precisa principalmente da tag table, né? A tag table é a tag mãe, digamos assim. É a tag mais alta na criação de uma tabela. Então, a tag table, aberta e fechada, define em toda a sua abrangência que tudo que vem dentro dela é uma tabela. Dentro da tag table, você pode ter linhas, que são definidas pela tag tr, né? Tr vem de table row, né? Linha da tabela. E cada linha pode possuir dados, né? Então, TD é de tag data, né? Table data, né? Os dados daquela linha específica daquela tabela. Então, nesse exemplo aqui que está na tela, você tem uma tabela com 3 linhas, cada linha com, vamos chamar de colunas, né? 3 colunas. Não necessariamente uma coluna, porque a gente não chama necessariamente de coluna, porque você poderia ter, por exemplo, nessa TR aqui apenas 2 TDs, né? Então, quando você define lá uma coluna, uma tabela, por exemplo, no Word, você vai lá e especifica quantas linhas e quantas colunas e pronto, ele já vem com esse tamanho fixo. Aqui, como você pode ir construindo essa tabela passo a passo, você pode ir definindo o número de células dentro dela. E é claro que se você for ter um número fixo de células dentro de uma linha, basta que você depois copie e cole, né? Ou lá no seu editor tem as facilidades também. Alguns editores mais que tem aquele processo de what you see is what you get, né? Tipo, o que você faz é o que está tendo lá por trás depois de código, né? Você vai fazendo uma coisa visual, ele vai construindo o código correspondente. Nisso também você já tem a facilidade de criar uma tabela. Mas aqui, como a gente está começando, para quem está começando, é bom pôr a mão na massa para criar uma tabela na mão mesmo. E é o que a gente pode fazer aqui. Vamos fazer uma aqui, uma primeira tabela parecida com essa daqui, né? Inspirada nessa aqui. Vou salvar aqui, desde já com o nome de primeira tabela.html. E vou já gerar o código HTML que a gente tinha mencionado na aula passada, que pelo Atom basta, ou Atom ou Sublime, ou provavelmente no seu VS Code, você pode utilizar, digitar HTML direto aqui, que ele já gera o código, o corpo padrão aqui de código HTML. E aqui dentro do body, vamos criar table. Pronto, table. Dentro disso você já pode criar sua tabela. Deixa eu tentar deixar agora a tela aberta aqui, junto com a página sendo mostrada. Primeira tabela. Então não tem nada por enquanto, porque a minha table aqui não tem nada também lá dentro. Então vamos criar uma primeira linha para ela, né? TR, primeira linha. Não tem nada ainda, porque a linha não tem conteúdo nenhum. Aí nessa linha vamos colocar 2 TDs, né? 2 dados dentro dela. TD, vou colocar por enquanto só um A aqui dentro. Um outro TD aqui, só um B aqui dentro.
Salvar. Tá lá, A e B, né? Mas por que tá o A e B sozinho, assim, solto? Porque essa tabela não tem borda, né? Tá, essa questão de formatação da sua tabela, a gente deve ver isso melhor em CSS, mas, por enquanto, se você quiser colocar uma borda na sua tabela, até para que você tenha uma noção de como é que ela está ficando, você pode vir aqui dentro da tag table e colocar o atributo border igual a 1, por exemplo. Pronto, sua tabelinha agora já tem umas bordas para você saber que é uma tabela de fato, né? Então, vamos adicionar mais uma linha nessa tabela. Então, aqui a TR, que corresponde à primeira linha, TR para uma segunda linha e TD para o conteúdo dessa linha. Então, vamos colocar mais uma coluna nela aqui, né? mais um conteúdo dentro desse TR. Bom, você veio aqui que eu criei um C, né? Criei uma célula C aqui, dentro da primeira linha. E ele está com um espacinho em branco aqui, justamente porque eu já tinha criado uma TD dentro de uma nova TR, só que essa TD não tem nada aqui dentro, né? Vamos colocar aqui um número qualquer aqui. Só um. Então, se eu colocar aqui uma nova TD, 2, ela já vai aparecer lá. Aqui uma nova TD 3, vai aparecer debaixo do C. Então, pronto, a gente foi vendo aqui ao vivo uma tabela sendo construída, né? E aí você pode, por exemplo, eu quero mais linhas iguais a essa, né? Se você está aqui no código cru mesmo, você pode ir copiando e colando. E aí você vai ter o resultado disso lá na sua tabela. Ok, então esse aqui foi só para a gente introduzir as tags básicas da table, né? A table, que é a criação da tabela, TR, a linha, TD, as colunas, né? As células, os dados de cada linha. Cabeçalho. Bom, a gente viu lá que bastou você criar a primeira TD dentro de uma table, né? Desculpa, a primeira TR dentro de uma table, ou seja, a primeira linha dentro de uma tabela, essa linha já vai ser a primeira linha da sua tabela. Mas existem algumas tags que deixam mais explícito, por exemplo, para o navegador que está lendo aquele conteúdo, que aquela linha é o cabeçalho de fato da sua tabela. Então, essa tag é a tag TH, né, de header, né, de cabeçalho da tabela. Então, o TH ele é usado como TD, só que o propósito do TH é representar o cabeçalho de uma tabela. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela. Veja que está aqui de novo, a table, né? A primeira linha, TR. Aí eu tenho nessa linha TR, ao invés de 3 TDs, né? Ela tem 3 células. Você vê que ela tem uma célula vazia aqui, né? Ela está representada por essa tag aqui vazia. Tem uma célula vazia aqui e outras 2 células aqui, correspondendo à primeira linha dessa tabela. Essas 2 células, ao invés de terem sido criadas com TD, elas foram criadas com TH, dizendo que esse é o cabeçalho desta coluna, né? Scope call quer dizer é o cabeçalho da coluna, ou seja, Saturday é o cabeçalho, ou seja, é o título, né? Da coluna, dessa coluna que está abaixo dela aqui, enquanto Sunday é o cabeçalho dessa coluna aqui. A mesma coisa para cá agora. Para cá você tem uma TR, né? Essa linha aqui, a segunda linha. Nessa TR você tem um TH e 2 TDs, né? Então, esses são os 2 TDs, esses são os 2 table datas. Mas o primeiro dado, de fato, dessa linha, dessa segunda linha, foi definido como TH. Então, ele está dizendo, olha, essa linha aqui, o título dela é Ticket Sold, né? Por exemplo. A mesma coisa para a linha de baixo, né? Ela tem um TH e 2. Então, o TH, uma coisa que ele já faz automaticamente é colocar em negrito e centralizado. Então, ele já formata como sendo realmente um título, uma formatação para um título de um cabeçalho de uma tabela. As outras coisas que ele ajuda, aqui como eu já tinha falado, ele pode ser definido para coluna ou para linha, como eu já mostrei aqui, né? Escopo coluna e escopo linha. Agora, o principal da utilização de TH são essas 3 possibilidades aqui. A primeira delas, vou começar de trás para frente. Ele ajuda CSS, ou seja, você quando diz que sua tabela possui cabeçalhos, no futuro quando você vê, se você já viu CSS, você sabe do que eu estou falando, mas no futuro você pode dizer assim, olha, altere só o cabeçalho das minhas tabelas e coloque formatação assim, assim, assado.
ou altere só o cabeçalho das minhas linhas e altere para formatação assim, assim, assado. Então você consegue segmentar melhor a sua tabela na medida em que você adiciona informações do que representa cabeçalho, do que não é cabeçalho na sua tabela. Então você, dentro dela, você consegue separar melhor os dados de fato que estão lá dentro, dizendo, olha, isso aqui pertence apenas a cabeçalho, isso aqui é conteúdo. Então, essa é uma das primeiras contribuições do uso da tag TH. A segunda delas é a facilidade de trabalhar com SEO. SEO é Search Engine Optimization. Uma vez que você publica sua página na internet e você quer ser encontrado pelo Google, você precisa trabalhar o melhor possível no seu código para que facilite com que o Google possa indexar a sua página e ela seja mais facilmente encontrada na internet. O que a tabela tem a ver com isso? A tabela, o uso de TH para contribuir para SEO vai no sentido de que quando você diz para o navegador, para o buscador que está lá lendo o seu código e indexando ele, você está descrevendo melhor a estrutura da sua tabela para o caso dele, por exemplo, querer expor essa sua tabela numa busca, em algum processo de busca. Para dar um exemplo do que eu estou falando. Atualmente o Google está bem mais, digamos assim, por exemplo, essa busca que eu acabei de fazer aqui, ó, eu não precisei entrar em uma página específica para ter uma definição do que é SEO. Aqui no centro já tem o conteúdo desse site, dizendo o que é SEO, a definição, né, desse site. Aqui do lado já tem a definição da Wikipédia para SEO, que sem eu precisar ter entrado, e tem assuntos correspondentes aqui. Então, as informações que você precisa, elas já estão cada vez mais aparentes, né, à mostra, quando você tenta acessar pelo Google hoje em dia, sem muita necessidade de você entrar na página. Então, para tabelas é a mesma coisa. Então, suponha que você queira saber a classificação da série B, né? Se você torce para o Vasco, por exemplo, você deve fazer isso com frequência. Mas se eu digito aqui classificação série B, de cara já aparece para mim aqui uma tabelinha, sem eu precisar entrar no site aqui, go.com, por exemplo, né? Então, por que apareceu isso daqui? Bom, porque no código, muito provavelmente, o código está definindo essa tabela aqui de maneira mais clara, que isso aqui é cabeçalho, você vê que ele até destacou para você e tal. E o que é conteúdo de fato da sua tabela. Vamos conferir aqui, quer ver? Então, você vê, claro, quando você entra, ela vai estar muito mais completa, né? Ela não vai estar tão simplificada como estava lá, mas o fato de provavelmente ela ter sido feita aqui especificando o que é cabeçalho, o que é conteúdo, facilitou para o Google trazer lá para a tela principal dele, né? Então, vamos ver o código-fonte dela aqui. Mas vamos lá, vamos dar um Ctrl F aqui. Table. Cadê? Table. Achei a table aqui. Essa table dele começa aqui. A table dele começa aqui. Aqui, ó, aqui já a gente consegue ter head. Ter head a gente vai ver agorinha. Mas aqui, ó, TH, posição, né? TH, posição. TH, nome do time. TH, jogos disputados. Enfim, consegui achar aqui onde começa a tabela nessa tela aqui, que a gente tinha mostrado agora, né, da classificação da série B. E estou mostrando aqui, tá pequenininho aí, mas enfim, serviu para o propósito que eu queria demonstrar, né, que era que de fato você encontra o uso de THs para facilitar a indexação do seu site pelo Google, por exemplo, né? Outro recurso para tabelas HTML é o recurso de você mesclar colunas e linhas, né? Aqui primeiro a opção de mesclar colunas, que é o CoSpan, né? CoSpan permite definir quantas células para TD ou TH, né? Lembrando, seja para linhas normais, seja para linhas que você definiu como sendo, seja para células normais ou células que são cabeçalhos, né? Então, o CoSpan define quantas células à frente daquela, né? Como é CoSpan, então eu estou falando de linha de horizontal aqui, né? Então, o CoSpan igual a 2, por exemplo, vai definir, está dizendo que 2 células para frente você quer que essa linha ocupe, né? Então, assumindo que você está numa tabela que tem 2 células à frente, você vai 2 células à frente usando o CoSpan. Do contrário, vai ficar uma coisa bagunçada, né? Se você não tem essa
essa definição do número. Se você não tem um número correto aqui de colunas, para onde você quer mesclar essas linhas para frente, né? Mas o CoSpan é simples. Ó. Aqui você tem um CoSpan da TD Geography, né? Então, se a gente for lá no código, a Geography está tendo um CoSpan de 2, ou seja, ela está ocupando duas células que foram definidas acima. O GIN aqui está o CoSpan 3, ou seja, ele está ocupando 3 células à frente, né? Então, aqui para um exemplo de uma agenda, CoSpan está ajudando você a dizer, olha, isso aqui vai ocupar o horário das 9 às 10, isso aqui vai ocupar o horário das 9 às 10 das 11, né? Vamos ver se dá para a gente trabalhar isso naquele exemplo lá que a gente começou, que eu comecei a fazer, né? Vou colocar na tela. Então, vamos pegar essa última linha aqui, por exemplo. Suponha que ela não tenha isso daqui. Não tem essa célula 3. Ou seja, essa aqui eu quero que ela ocupe as duas últimas. Então, CoSpan igual a 2. Então, mesclei ela lá, né? Agora eu quero que essa 1 ocupe as outras duas, né? Então, essa linha de cima não tem essas duas. Sumiu. Agora eu vou pegar o 1 e dizer que ele vai ocupar 3 células dessa linha. E é isso. Simples assim. Bom, vamos lá. Eu vou deixar só a última linha mesclada. Okay. Voltando aqui então, se o CoSpan mescla células, linhas, colunas, desculpa, o RowSpan mescla linhas, row, linha, col, coluna, né? Então, o RowSpan mescla linhas, ou seja, aqui é praticamente você vê, é aquele mesmo conceito de tabela que a gente viu lá, de tabelas de horário, só que ele inverteu aqui, né? Inverteu o eixo dela. Então, aqui é um guia, né? Como se fosse um guia de TV, onde está dizendo que das 6 às 8 passa filme lá na ABC. Então, ele mesclou duas linhas aqui para baixo, né? Então, como é que ele mesclou isso? Então, a célula que contém move tem um RowSpan igual a 2. Então, desce duas linhas para baixo, né? Ocupe duas linhas abaixo, duas linhas para uma mesma célula, né? Então, vamos lá no exemplo. Suponha, por exemplo, que eu queira fazer com que essa coluna aqui de uns ocupe a coluna toda. E aí, como é que eu faria? Alguém quer sugerir aí? Eu quero que o 1 ocupe essa coluna toda aqui. RowSpan ou CoSpan? É row, mas eu não sei se tem que colocar em todos os... É só no A, né? É aí mesmo, mas é row span. Então, mas aí será que eu teria que tirar esses outros de cá? Então, vamos ver, né? Vamos ver aqui. RowSpan igual a 4. Né? Opa, eu coloquei na coluna do A, desculpa. RowSpan igual a 4. Só que aí ele empurrou as outras, né? Por quê? Pô, eu não preciso dessa 1 aqui, nem dessa 1 aqui, e nem dessa 1 aqui. Pronto, né? Então ele pegou toda a linha, toda aquela coluna 1, e tudo que era 1 naquela coluna eu tirei das outras linhas, e ele passou a ocupar toda ela. Então, por exemplo, eu quero que ela ocupe só 3, na verdade. Então eu vou devolver o 1 aqui da última, e deixar ele ocupando 3 linhas ao todo, né? Viram aí? Então, está ocupando 3, mas a quarta linha tem lá um TD1. Certo? Então, é mais fácil você ir fazendo e vendo o resultado, né? Assim, lado a lado, do que ir tentativa e erro, assim, de volta. Depois, ele tem um plugin aqui para atualizar automaticamente. Depois a gente vai instalar, se você já não tem isso instalado, a gente vai instalar
esse plugin para quando você salva, ele já atualiza aqui para você, sem você ter que apertar F5 aqui do outro lado. Então, na verdade, é rowspan, né? Não cowspan, para você mesclar aqui a linha toda final. Então, a gente viu um caso onde ele mesclou tudo e outro caso onde ele deixou só um aqui sobrando. Bom, e tabelas grandes? O que uma tabela grande tem que as outras não têm? Por que eu tenho que tratar tabelas grandes de maneira diferente, se é que eu tenho que tratar? Essas tags que eu estou mostrando aqui agora, elas não são tags muito conhecidas ou muito utilizadas para a criação de tabelas, mas são recomendadas em certo sentido, porque também facilitam aquilo que a gente tinha comentado sobre a indexação de motores de busca. Então, facilita você que o motor de busca saiba como é que a sua tabela é composta, principalmente na hora de você querer mostrar ela. E nesse caso aqui dessas tags, elas facilitam inclusive na hora de você querer imprimir a sua página. Que tags? Bom, aqui você tem uma tabela grande, né, de muitas linhas. Então você tem de cara uma funcionalidade aqui para ter head, ter body, ter foot de separação de conteúdo. Então você está dizendo, olha, tudo que for abrangido por ter head diz respeito ao cabeçalho da minha página. Então você vê que parece então com o conceito de TH que a gente tinha visto agora há pouco. Bom, o TH, a função dele é, sim, de fato, ele diz para você que aquilo ali pertence ao cabeçalho de uma coluna. O T-head ele tem uma função maior também, além disso. Ele não só diz que isso aqui é o cabeçalho, mas ele engloba todo um cabeçalho, né? Ele está dizendo, olha, toda essa TR aqui é cabeçalho, ou seja, toda essa linha aqui é o cabeçalho da minha página. E com o TR, você definindo o que é o cabeçalho, se essa tabela se repetir por mais de uma página, ele repete também o cabeçalho dessa página. Então, é isso que o T-head faz, além do TH, que o TH não faz. O TH define a formatação, coloca negrito centralizado para sua TD, né, para o seu conteúdo de célula da sua tabela, mas o T-head também faz isso, ele deixa mais claro que toda uma linha pertence ao cabeçalho da sua folha, e aí se essa folha se essa tabela se perpetuar, né, por mais páginas, esse cabeçalho se repete também. Eu até preparei um exemplo nesse sentido. Tabela grande. Então você tem aqui uma tabela grande, ela tem um T-head, um T-body e um T-foot, né? Não falei aqui, mas ele também separa entre o que é o corpo da tabela e o que é tá errado, né? Cabeçalho, rodapé, né? Abrange os elementos do rodapé da tabela. Deixa eu mudar isso aqui antes que eu me esqueça. Rodapé. Então, veja aqui, se você, por exemplo, for mandar imprimir essa tabela, observe aqui que na primeira página está lá o cabeçalho dela e como ela pula para a próxima página, ela também inclui o cabeçalho. Então facilita, né, a leitura de uma tabela grande, né? A única coisa ainda não tão útil aqui foi a questão do rodapé, né? Ele simplesmente pegou, ele já adiantou o rodapé dela aqui, né? Então, você pode confundir, porque você pode achar que isso aqui diz respeito, por exemplo, à somatória disso aqui, quando não, isso aqui já é digamos, o cálculo final, né? Mas, para o cabeçalho, teve essa utilidade de replicar o cabeçalho quando essa página se estendeu, quando essa tabela se estendeu por mais de uma página. Então, essa é uma boa funcionalidade para ter head. E também tem a questão de agregar semântica à sua tabela, ou seja, você agrega mais significado para ela. O código representa muito mais textualmente o que está escrito naquilo que de fato é a tabela. E aí, claro, quanto mais semântica é a tabela, mais fácil é para indexar essa tabela, por exemplo, né, para os motores de busca reconhecerem esse conteúdo e ajudarem a tornar esse conteúdo mais acessível. Tinha uma terceira vantagem do uso de TH, que é também vantagem para o uso de T-head, que eu não mencionei no slide que eu falei sobre isso, que era facilitar a acessibilidade. Então isso vale tanto para TH quanto vale para T-head. O que é a questão da acessibilidade? Existem aqueles softwares de leitores de tela, screen readers, né, que para, por exemplo, pessoas cegas, que onde elas vão passando o mouse ou, enfim,
a função desse screen reader é ler aquilo que está na tela, né? Então, quando você tem isso no navegador, por exemplo, quando você tem T-Head e TH para ele, ele sabe, por exemplo, quando você passa o mouse sobre uma coluna, ele vai ler o título daquela coluna, por exemplo. Eu até tentei achar um exemplo prático, mostrar para isso aqui funcionando, mas não teve tempo, enfim, não achei. Mas a ideia é essa, você facilita para quem está querendo que a tela seja lida, para que seja lida dizendo exatamente o nome das colunas corretamente, o nome das linhas corretamente, o que é o título da tabela corretamente, do que é o corpo, o cabeçalho da tabela. Então você agrega muito mais sentido à sua tabela usando tags assim, do que simplesmente aquelas outras TD, TR, enfim, as mais tradicionais, né? Então, tinha esquecido de mencionar sobre essa questão da acessibilidade, mas HTML está muito também associado à questão de acessibilidade. Existem algumas funcionalidades na web onde eles aprovam ou não sua página para acessibilidade, né? Tipo um selo, né? Um selo de acessibilidade, ou seja, essa página que ela está preparada para deficientes visuais, enfim, ou deficientes auditivos, enfim, ou aquele esquema, por exemplo, de colocar contraste, né? Colocar as letras maiores em contraste, ou facilitar com que softwares possam ler sua página. Existe um nicho considerável na criação de páginas orientadas para esse meio, justamente para tornar essas páginas mais acessíveis. Ok, dito isso, isso é o principal que a gente tinha para falar sobre tabelas, né? Até porque não tem muito mesmo, porque a gente, se fosse ir mais além, iria na questão da formatação dessa tabela. E formatação a gente vai deixar para CSS, né? A gente não vai trabalhar HTML puro para colocar fundo, ou tamanho das bordas, ou cor das bordas, etc. Vamos deixar isso para depois com CSS. Então, aqui o principal era as tags para a criação da tabela, das linhas da coluna, mesclar, e a questão da semântica, né, que é importante para você definir páginas mais facilmente indexáveis. Então, a segunda parte aqui dessa aula trata de formulários. Formulários talvez sejam um dos tópicos mais importantes de HTML, porque é o ponto de entrada de dados de usuários. E à medida que a web foi evoluindo, ela foi evoluindo justamente para uma maior interação com os usuários, né? A web, como nasceu, ela era meramente expositiva. Então, assim, praticamente apenas expositiva. Você estava lá só para ver um conteúdo, você não tinha interferência nenhuma nesse conteúdo. Então, com a evolução da web, com a maior participação dos usuários, mesmo usuários que não tinham conhecimento nenhum de como a página era construída, passaram a produzir mais conteúdo de maneira mais fácil, sem ter que entrar em detalhes, né, de implementação. E aí uma das coisas que facilita essa interação são justamente os formulários, né? Os formulários são um tópico antigo de HTML, mas foram evoluindo também e contribuem para essa interação de usuários com páginas. Aqui eu coloquei exemplos aí de campos de formulário que são praticamente o núcleo do que é utilizado na internet hoje, né? Busca, rede social, vídeos, mapas, né? Como exemplo da importância de formulários, porque você usa o tempo todo e ele é um ponto de entrada, inclusive, para uma lógica de programação por trás que a gente deve ver nessa disciplina. Então, quando você fala de formulários em HTML, você tem uma série de campos de formulários para diferentes propósitos, né? Os tradicionais são esses. Uma linha simples, né, para você adicionar um campo texto, geralmente é apenas uma linha mesmo, uma linha de texto simples. Campo de senha, campo de múltiplas linhas, quando você quer colocar um texto mais grande, maior, né, texto maior. O radial buttons, né, para você selecionar uma entre várias opções. Checkboxes para você selecionar várias entre várias opções, se você quiser. Drop down, que tem o mesmo efeito de um radial button, só que de maneira diferente, né, exposto de maneira diferente. E botões de submit, de envio dessas informações, botões de envio, só que com utilização de imagens, e também campos para adição para submissão de conteúdo, né, a partir do formulário. Então, esses são, digamos aqui, a base de um formulário hoje, são esses elementos aqui. E a gente vai passear por algum deles aqui, mas antes disso, ter uma noção de como é que funcionam os formulários.
Porque, como eu falei, o formulário muitas vezes é o ponto de entrada para uma lógica mais elaborada por trás. Aqui tem um exemplo, né, de um formulário que o usuário preenche os campos e clica no botão enviar. Quando você clica no botão enviar, você está transmitindo essa informação para o servidor web que está pronto para receber essa informação, né? Que tem uma conexão HTML lá, por exemplo, aberta com você, uma conexão HTTP estabelecida com você. O servidor, o nome dos campos, né, é enviado junto dos valores inseridos para o servidor, ou seja, vai para o servidor não só o conteúdo, mas também ao que corresponde esse conteúdo, né, como se fosse da variável e conteúdo da variável, por exemplo, né. O servidor processa a informação, seja lá o que for que ele precisa fazer com aquela informação, seja só para gravar no banco de dados, ou seja, para processar e retornar para o usuário. Mas aí é aqui que entra, por exemplo, uma programação back-end, né? É aqui que vai ter lá, por exemplo, um PHP, um Python, enfim, que você vai tratar esses dados para ou conversar com o banco de dados, ou tratar ele da maneira como veio para devolver uma conta, etc. Mas depois de processar essa informação, o servidor cria uma mensagem de resposta e envia de volta para o browser, né? Então ele dá um feedback para o usuário do que aconteceu com aquela informação. O usuário, depois que clica no submit, no enviar, que seja, ele precisa saber o que aconteceu com aquela informação, ele precisa de uma confirmação do que aconteceu com aquilo lá. Então, o servidor, depois de processar, envia de volta para ele a confirmação ou não daquele processo que foi feito. Então, para você criar um formulário HTML, você vai usar a tag form, onde geralmente action, eu digo geralmente porque também com JavaScript, por exemplo, você não necessariamente precisa colocar a action aqui. Mas o que action faz? Action referencia qual que é o endereço do servidor que vai receber essas informações. Ou seja, se aqui no meu form action tem esse endereço aqui, é porque existe lá no servidor que hospeda example.com uma página subscribe.php responsável por pegar as informações enviadas por esse formulário e processá-la de alguma forma e mandá-la ou só armazenar e confirmar que foi armazenado. Então o action referencia qual é o endereço do servidor que vai receber isso daqui, né? E a página específica lá que vai tratar dessas informações. Ok, por enquanto, deixa eu ver se o get já é o próximo, é isso. Então, além disso, você também tem um método aqui. O método é a forma como esses dados serão enviados. Então, se o método é get, quer dizer que quando você clicar no enviar essas informações, os dados que você preencheu o seu formulário, eles vão ser passados juntos com a URL, juntos com o endereço, né? Por exemplo, quando você faz uma busca qualquer no Google, é isso que acontece, né? Se você digitar lá, tá passando um avião aqui, então avião. Então, aqui tem o conteúdo que você recebeu, mas lá na URL está lá a pesquisa que você fez, né? Então, você digitou um formulário, clicou em enviar e a informação do que você digitou foi passada junto com a URL e depois ela me retornou essa informação aqui que eu estou pedindo. Então o GET, como o próprio nome sugere, tem essa finalidade, pegar uma informação. Então o GET geralmente, mais comumente, é utilizado para isso, para recuperação de informação. Então se por acaso, uma vez que você percebeu aqui, que o que você digita aqui no seu formulário vai aparecer na sua URL no futuro, depois que você digitou, é claro que o que você digita num formulário cujo método é get não pode ser uma informação sensível, porque senão ela vai estar exposta aqui, né? Se ela não tiver criptografia nenhuma, ela vai estar exposta aqui para qualquer um. Então, é normal que toda informação que seja mais sensível, ela seja passada pelo método post, por exemplo, onde os dados são passados no cabeçalho HTML, ou seja, ele vai lá no pacotinho, né, ele vai inserido no pacotinho dentro do cabeçalho da parte que corresponde a HTML naquele pacotinho, e essa informação também, se for uma senha, por exemplo, ela vai ser encriptada, né? Porque se você intercepta esse pacote, você não pode ter acesso a essa informação. Então, tanto faz, é claro que se eu estou falando de senha, tanto faz se é get ou post, tem que ter uma encriptação no meio. Mas, se você não está preocupado com isso, se você só está mandando informações, mesmo assim você acha que essa informação não pode ficar exposta, saiba que o get vai manter isso aqui exposto aqui em cima, e o post
não vai manter isso aqui exposto, mas vai trazer isso nos pacotes, na parte HTML do cabeçalho, do seu pacotinho lá que você pode capturar. Então, portanto, gets são muito mais usados para recuperar informação, enquanto no post, sim, você pode fazer adição ou deleção, adição ou exclusão de informações do banco de dados. Então, se os dados são maiores ou mais sensíveis, por exemplo, se você quer fazer upload de imagem, de arquivos, você vai usar post também, né? E não o get. Então, o post é muito mais usado para dados mais sensíveis, ou upload de informações é usado para upload e modificação no banco de dados, enquanto que o get é muito mais para recuperação de informação, onde a passagem de informação vai justamente a passagem de dados vai justamente pela URL. Tem outro problema também de formulários, que é de um ataque chamado de injeção SQL, que aí você consegue, você usa formulários para injetar códigos SQL para dentro de um servidor, por exemplo, para excluir todo o conteúdo desse servidor, ou para recuperar todos os usuários, todas as senhas de usuários com um nome de usuário específico, enfim, existem alguns ataques relacionados ao método de utilização de envio dos dados do seu formulário. Bom, aqui a gente vai passar por cada um daqueles elementos de entrada de dados de um formulário e trazendo aqui algumas informações sobre cada um deles, né? Então aqui a gente tem a entrada de texto simples, que a gente já viu ali mais atrás, mas aqui tem mais detalhes sobre ele, né? Então, por exemplo, para você colocar um texto simples é a tag input, certo? Então, desculpa, a tag input, o tipo texto é o que diz que é um texto simples que você quer utilizar, né? Input de entrada, né? Então eu quero uma entrada do tipo texto, né? Então a tag input ela pode ter outras opções aqui também. Então eu estou colocando aqui tipo texto. É importante sempre você colocar o nome dessa tag, né? Você dar um nome para ela. Essa entrada aqui de tipo texto, ela se chama username, principalmente porque na hora de você enviar esses dados, para você ter uma concordância entre o que está indo desse campo específico para o que o servidor vai ler lá, ele vai, por exemplo, ele vai esperar alguma coisa chamada username, para ele saber que o username que ele espera lá é o username que você digitou nesse campo aqui. Então, a gente, ao longo das outras opções de entrada de dados, a gente vai ver sempre esse atributo name, e esse atributo name é de suma importância, principalmente na hora de você armazenar essas informações em banco de dados, né? Para ter uma concordância entre o que está no banco de dados, né? A tabela do banco de dados, e o que está saindo aqui do seu formulário no campo correto que você quer relacionar. Então aqui a gente tem o atributo name. O atributo size é considerado obsoleto porque você pode ajustar o tamanho da entrada pelo CSS. Mas aqui, como a gente oficialmente não viu o CSS ainda, você pode controlar o tamanho da sua entrada de texto pelo atributo size. E o atributo maxLength controla a quantidade máxima de caracteres que você pode inserir ali dentro, né? Se você, sei lá, define uma senha com o número máximo de caracteres, né? Ou, enfim, um nome de usuário com o número máximo de caracteres, é aqui que você pode fazer. Então, esse é o código HTML e esse é o resultado correspondente desse código. Então, como é só um campinho básico aqui, a gente nem precisa, eu nem vou mostrar aqui por enquanto um exemplo disso aqui, né? Mas a ideia é que, claro, isso aqui vai ter que estar dentro de um body, né? Toda essa tag aqui, form, tem que estar dentro de um body. Então, toda essa linha aqui corresponde justamente a essa caixinha aqui, que é onde você vai digitar o seu texto. O próximo campo é o campo para senha, né? Então, aqui a gente tinha o nosso anterior, do slide anterior, e aqui agora a gente tem o senha. Então, mais uma vez, é um campo, um input, né? Uma entrada do tipo senha. Então, o que mudou de cá para cá foi o tipo. Lá, o anterior era tipo texto, aqui tipo senha. Mais uma vez, a importância de você definir um nome correspondente à função dele. Então, esse password aqui é diferente desse password. Então, você poderia colocar lá PASWD, por exemplo. PASSWD, tanto faz. O importante é que, se você tem um banco de dados que está esperando que seja armazenada uma senha, a tabela desse banco de dados, por exemplo, tem que estar com o mesmo nome desse campo aqui específico. E aí a mesma coisa, tamanho, como eu já falei, obsoleto por causa de CSS, mas você pode controlar aqui se você quiser.
e o tamanho máximo de uma senha que ele definiu como 30. Mas a única diferença daqui para cá é o tipo do texto e, é claro, o nome que ele colocou aqui de um para o outro. E aí você vai ter um campo protegido, né? Com o que você digita protegido. Textos grandes. Então, se você quer digitar um texto maior, você usa text area, né? Você viu que não é mais input, é text area, mas também tem um atributo name importante para você relacionar o que está saindo daqui com o que vai ser recebido lá no seu servidor, né? E aqui você vai definir o tamanho dele, você pode definir o tamanho dele pelo número de colunas e de linhas aqui, né? Então ele está dizendo 20 colunas seria como se fosse 20 caracteres nesse sentido aqui, né? E 4 linhas nesse sentido aqui. Então text area para inserção de textos maiores, né? Se você não é só para, você vê que aqui o exemplo inclusive é para comentários, né? Para você colocar um comentário e não um texto simples de uma linha só, como um nome, um endereço, por exemplo. Radial buttons, né? No caso do radial buttons, o que você tem que prestar atenção? O principal é com relação ao name também, porque se você está colocando radial button, é porque você quer que essas opções possam ser escolhidas uma de todas. Você não quer que a pessoa possa escolher que gosta de rock e de pop e de jazz, né? Apesar de que o exemplo aqui não faz sentido, porque uma pessoa poderia gostar disso aqui. Mas imagina uma opção, sexo, masculino ou feminino. Você quer que ela escolha um ou outro. Então, para que o radial button funcione dessa maneira, onde você está dizendo que isso aqui faça parte de um grupo só, onde você só pode escolher um deles, cada um dos radial buttons tem que ter o mesmo nome, né? Então aqui tem genre, né, de o gênero que é favorito da pessoa. Então você diz para o navegador que esses 3 radial buttons aqui pertencem a uma única classe, vamos chamar assim, gênero, né? E é mais o valor deles e pode ser diferente dependendo do que eu clicar. Então isso quer dizer que para o seu servidor lá, por exemplo, ele vai ter uma tabela, gênero, por exemplo, lá, onde ele pode receber nessa tabela os valores ou rock, ou pop, ou jazz. Quando você clica numa dessas opções e clica em enviar, o que vai lá para o servidor são os termos contidos aqui no atributo valor, value, né? Vai vir ou rock, ou pop, ou jazz, desde que esses radial buttons estejam dentro de um mesmo name aqui, né? Então é o name que vai definir que eles participam de um mesmo grupo. radialbutton.html. Eu vou apagar a tabela. Vou criar um formulário. Não preciso de nada disso aqui por enquanto. E vou colocar, então, um input aqui do tipo radial. Então, eu vou colocar o nome dele aqui de OP1, opção 1. E aí, OP1. Então, aqui, opção 1. Quebrar uma linha aqui e vou colocar um novo input, também do tipo radial, mas aí eu vou chamar de OP2 e vou colocar o valor dele como OP2. OP2. Quebra ali. Bom. Então tá ali, OP1 e OP2. Só que se tem botõezinhos, se tem botões radial buttons, intuitivamente você vai querer que isso aqui não permita marcar, né, os dois ao mesmo tempo. Isso está acontecendo justamente porque os dois estão pertencendo a nomes diferentes, né? Então, se eu viesse aqui agora e deixasse os dois com um nome só, agora sim eles estão dentro de uma classe só, vamos chamar assim, né? E agora eu posso escolher um entre os dois, né? Então, esse é o cuidado que você tem que ter quando você trabalha com radial buttons. Continuando, aí se tem radial buttons, tem os checkboxes. Então os checkboxes são diferentes, né? O radial button só permite que você clique em um. Agora os checkboxes permite que você marque mais de um. Mas também é conveniente que você coloque eles dentro de uma mesma classe, né? De um mesmo name. Aqui ele está dizendo service, né? Então 3 services, iTunes ou Last.fm ou Spotify, onde você pode marcar os 3 se você quiser. Como você vai lidar com isso no seu banco de dados? Bom, você pode criar lá
uma tabela para iTunes, onde tem um X quando ele marcar em iTunes, uma tabela para Last quando tem um X, por exemplo, mas o fato é que, no caso dos checkboxes, você permite que ele marque mais de um ao mesmo tempo, e o que vai para o servidor quando você envia é o que está aqui em value de novo, né? Esse atributo aqui, checked, igual a checked, está dizendo que, por padrão, quando você abrir a tela, ele vai vir com essa opção aqui marcada, né? Então, iTunes vai vir checked por padrão. Mas, quando você clicar em enviar, o que vai para o banco de dados é o que está aqui em value, né? Essa informação que está aqui em value. Isso é importante para depois o exercício que a gente vai fazer vai ter alguma coisa desse tipo. Menu suspenso. Menu suspenso tem a mesma função que tem os radio buttons, só vai um das opções, né? A diferença é que um menu suspenso você facilita quando tem muito mais opção do que um radio button. Vamos supor que você tem lá 300 opções, imagina, né? Quando você carrega, por exemplo, cidades, né? Você digita lá um estado, ele vai carregar a cidade. Se tivesse um radio button para cada cidade, ia ficar um negócio monstruoso para você encontrar e marcar o bulletzinho lá da sua cidade. Então o menu suspenso cria essa opção aqui, onde ele já lista, ele agrega tudo e lista de maneira mais organizada. Então o menu suspenso, você consegue ele, vamos copiar isso aqui, abrir um novo, colar, salvar como menu suspenso.html. Então, você vê que o menu suspenso ele é alcançado pela tag select, né? Então, vou apagar aqui os meus inputs. E a tag select. Name devices. E aí, cada opção do menu suspenso é pela tag option. Então, op1. Aí eu vou copiar ela aqui e colar ela aqui para mais outras. Então, salvar. Menu suspenso, cadê ele? Aqui. O que eu fiz? Desculpa, faltou colocar aqui, né, o conteúdo dele. OP1, OP2, OP3 e OP4. Aí, é claro, você tem que colocar ele aqui correspondente ao que OP2, OP3 e OP4. Certo? Então é isso. Simples assim. Então, continuando. Seleção múltipla, né? Seleção múltipla aparece com o menu suspenso. Se você tinha radio button, só podia escolher um. Aí o checkbox, mais de um. Você tem um menu suspenso, que pode escolher só um. A seleção múltipla parece um menu suspenso, mas que você pode escolher mais de um, né? Então, a diferença aqui da tag select, veja que a select, as duas são selects, né? A tag de menu suspenso é select, acessada por select. A tag do seleção múltipla também é select, com a diferença que você adiciona o atributo multiple. Multiple igual a multiple, e aí você tem esse formato aqui. Então, por exemplo, vamos ver se dá para a gente transformar esse aqui em seleção múltipla. Múltiplo igual a múltiplo. Pronto, agora ele é de seleção múltipla. Só que não, né? Tem que colocar a opção aqui. O que eu não fiz aqui que ele fez? Para ele selecionar mais de um. Size igual a 3, né? Size igual a 4, no caso. Select. O que faltou fazer aqui? Valor guitar, select. Será que é porque eu não digitei? Tá. Ctrl, né? Desculpa, é porque eu não segurei o Ctrl para clicar, para selecionar mais de um aqui. Tá. Fora isso, você vê, o Ctrl é aquele que você pode selecionar mais de um separado, né? Ou você pode clicar, segurar e arrastar, enfim. É aquelas opções de seleção do seu mouse. Por último aqui para upload, por último não, tem outros aqui, mas essa opção de upload também é a tag input, né? Do type file, né? O type file é a opção de você habilitar
um método de entrada onde você pode escolher o arquivo e enviar. E o Type Submit é justamente o botãozinho que confirma o envio daquilo que você selecionou aqui dentro. Então, o ponto de entrada de um arquivo pelo formulário é acessado pela tag input do tipo file, e o botãozinho Submit confirma o que você está enviando aqui para o seu servidor, né? Exemplo, upload example.html. Vou deixar só o form. Input type file. Name, vamos colocar upload aqui de name para ele. E o input aqui do tipo submit. Com o valor upload. Bom, aqui para você escolher o arquivo. Então ele abre seus arquivos, selecionou. Upload, aí ele vai para algum lugar, né? É claro que o meu formulário aqui não tem um action definido, então não tem ninguém esperando receber isso daqui, né? Próximo, botão de envio. Bom, o botão de envio, a ideia do botão de envio é submeter tudo que você acabou de adicionar no seu formulário e mandar para a página que você configurou no action, como eu tinha mencionado ali mais cedo, né? Então, aqui a gente tinha já colocado um botão de envio aqui no anterior, né, para fazer o upload disso, porque esse formulário só tinha esse campo, então ele vai enviar só o arquivo, mas o botão de envio ele envia tudo o que está adicionado no seu formulário. Então, se você tem lá um campo de texto, um campo de radio button, um campo de senha, etc., o botão de envio confirma o seu envio e vai enviar tudo aquilo, dependendo do seu método, né, se é GET ou se é POST, para a página que você configurou, por exemplo, aqui no seu action, né? Por exemplo, porque, como eu falei, pode ter outro jeito de você enviar que não seja usando o atributo action aqui do form. Mas o botão de envio você tem duas opções. Você pode criar ele assim, ele vai pegar o formato padrão do seu navegador ali, do seu sistema operacional, né? Se for, dependendo do seu sistema operacional, ele pode ficar de um jeito diferente. Mas você também pode colocar uma imagem para ele, né? Você pode colocar ele aqui, o put time igual a imagem, né? E aí colocar o source aqui para a imagem dele. E aí esse botãozinho aqui vai servir de envio para esse formulário aqui. Então, o input pode ser feito de duas formas, com o botão padrão ou o botão de imagem. Mas fora isso, você... Ah, tá. Essa aqui é outra coisa interessante do uso de formulários, que é o uso de labels, que parece simples, mas tem uma funcionalidade interessante que é de aumentar a abrangência, por exemplo, do seu formulário, de aumentar a abrangência dos campos do seu formulário. No caso aqui desse label, esse primeiro label aqui, você vê que ele está cobrindo todo o input de idade aqui. Então, o label está dizendo que ele está dando um label, né? Está dando uma etiqueta para o campo age, que corresponde tanto ao texto quanto ao input. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você clicar até mesmo na palavra age, ele já ativa o campo de formulário. Então, achei isso interessante por isso, porque ele aumenta, ele expande, né, a abrangência de atuação de um formulário. Do que eu estou falando? Não sei se fui claro no que eu acabei de falar. Deixa eu ver se está o exemplo aqui. Pronto, label aqui. Beleza. Então, por exemplo, cliquei no age aqui e ele já ativou o campo, né? Por exemplo, cliquei no female aqui e já marcou a opção. Cliquei no male, já marcou a opção. Por quê? Porque justamente tem um label cobrindo tudo isso daqui. Então, esse é justamente o mesmo exemplo, né? Esse é o mesmo exemplo que está aqui na tela. Então, você tem um label aqui para o female e um label aqui para o male. Então, ele está dizendo, olha, female também pertence ao radio button female.
Eu não estou achando aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui é o radial button female e aqui é o label do female. Então, ele está dizendo, olha, isso aqui também pertence a isso daqui, também faz parte desse radial button que foi inserido. Enquanto que o male também faz parte do botãozinho de male lá. E a mesma coisa do age, né? Então, essa é a diferença que uma label faz. Sem isso, vamos tirar uma label aqui, por exemplo, do nome, né? Do age que estava lá. Tirei daqui. Tirei daqui. Salvei. Voltei. Ó, agora, se eu clico em age, ele não habilita o meu formulário, né? O campo de idade do meu formulário. É apenas se eu clicar aqui dentro. Agora, se eu voltar... Pronto, agora ele já habilita por lá. Então essa é a diferença de usar label ou não. Também facilita, né? Facilita até na acessibilidade. Suponha que você tem dificuldade para manusear o mouse. Então se você, sei lá, isso aqui está assim geralmente, né? Pequenininho assim. Então você clicou aqui, pronto, já habilitou. Facilita a vida de muita gente aí. O que mais que você tem para formulário que é interessante? Essa opção aqui de você agrupar formulários dentro de formulários, né? Esse é o field set. Field set, ele é filho, é uma tag filha de form. Então você só pode usar o field set dentro de uma tag form. Então field set é a opção de você demarcar um formulário, um trecho do formulário dentro de um formulário maior, por exemplo. Então, ou você pode fazer o próprio formulário dentro disso também. Mas o field set ajuda para isso, ele vai fazer essa abrangência aqui dentro. Então você poderia, por exemplo, ter um formulário onde parte dos campos pertence a um contexto e parte de outro campo pertence a outro contexto. Você poderia ter um field set para esses campos de cima e um field set para os campos de baixo. E aí legend é justamente o título desse field set. E é isso que também facilita a formatação do visual a partir do CSS, né? Com o CSS você consegue editar, por exemplo, em separado um campo do formulário de outro campo do formulário, né? Uma parte do formulário de uma outra parte do formulário. Você consegue editar essas bordas, consegue editar esse título aqui, essa legenda com o fundo, etc. Então facilita também na demarcação do seu formulário e facilita também a separação, né? Do que pertence, do que compreende cada etapa do seu formulário. Também deve ter um exemplo aqui pronto para isso. Tá aqui. É a mesma coisa, é o mesmo exemplo, né? A diferença, bom, aqui a diferença daqui para cá é porque, claro, o field set ele vai ocupar todo o espaço da sua tela. O field set cru, né? O field set cru do HTML vai ocupar todo o espaço da sua tela e vai até no máximo aqui da sua janelinha, onde ela pode ser diminuída, né? Mas essa é a função do field set, fazer essa demarcação aqui de determinados campos do seu formulário. E a partir de agora a gente vai ver alguns campos de formulário que são próprios do HTML5, ou seja, eles já são uma evolução do uso de formulários, e eles facilitam bastante a utilização de formulários. O primeiro deles são campos que exigem uma validação, né? Quando você inclui aqui num campo, por exemplo, o campo senha aqui, por exemplo, tem o campo senha, está aqui, ó, tipo password, tem um atributo chamado required, né? Então você está dizendo para o seu formulário que se alguém tentar enviar uma informação com isso aqui vazio, ele vai dizer, isso aqui é requisitado. Então isso aqui é exclusivo do browser. Então você está conversando com o seu browser, está dizendo para o seu browser que esse campo aqui é requisitado, né? É exclusivo, é obrigatório. Então, quando você tentar enviar e o seu browser detectar que isso aqui está vazio, o seu browser vai avisar o usuário para preencher esse campo aqui. Nesse exemplo aqui, você tem tanto o campo username quanto o campo senha vazios, required. Ou seja, se você tentasse mandar um submit com um ou outro aqui vazio, o seu navegador ia chiar com você. Então, aqui um exemplo, né? Então, tentei sem usuário, só com a senha. Aí ele já chiou lá. Preenche este campo. O contrário, mesma coisa. Tentei usuário sem a senha. Preenche este campo. Tem como mudar a mensagem de validação? Então, como eu falei, isso aqui é o seu navegador que está falando isso daqui, né? Tem como você mudar a mensagem de validação você pode mudar com JavaScript. Com JavaScript você pode mudar a mensagem de resposta para você. Mas essa aqui,
apenas ativando o atributo required é exclusiva do seu navegador, ok? Mas com JavaScript, sim, você pode mudar isso daí. Aqui, outro campo interessante, né? Como eu falei, facilita. Às vezes você olha isso daqui e fala, nossa, deve ser complicado fazer isso daqui. Mas hoje em dia, apenas com o input type do tipo date, você já consegue fazer um campo do tipo data, né, para inserir uma data, onde você pode acessar qualquer data, né, que você quiser. Você pode descobrir o dia que você nasceu, inclusive. Isso é muito divertido. Então, com o campo date, você já habilita um espaço com máscara, né? Máscara de entrada, ou seja, você está dizendo que ele só aceita campos do tipo data aqui. E aí você ainda tem essa opção, pelo seu navegador, mais uma vez também, de habilitar o calendáriozinho para você selecionar a sua data. Vamos lá, por exemplo. Então, tá vendo? Aqui você pode digitar, né? Ou você pode navegar por aqui. Tá, esse aqui também, ele é mais específico, né? Você pode colocar... Legal, eu esqueci de atualizar a imagem aqui. Eu mudei só aqui e não atualizei a imagem. Vou corrigir isso aqui depois. Mas você tem os campos aqui para e-mail ou para URL já exclusivos para isso. Deixa eu abrir aqui, eu já mostro para vocês o código que eu esqueci de colocar ali. Valida e-mail. Então você tem o campo do tipo e-mail e o campo do tipo URL. Então quando você cria campos desse tipo específicos, vamos lá, por exemplo, pronto, valida e-mail. Aí se você digitar qualquer coisa que não seja um e-mail ou não seja uma URL, ele vai chiar com você também, né? Ele está falando lá, né? Sandino está com um arroba faltando. Tá, vamos colocar um arroba aí e vamos deixar aqui sem uma URL válida. Insira uma URL. Então, outra opção de você já trabalhar com código simples, né? Uma validação mais rebuscada, vamos chamar assim. Campo de busca. Bom, o campo de busca não é ali grande coisa, né? É só a opção de você colocar digitar a informação que você está querendo buscar e aí ele habilita essa opção de você marcar. Tá, às vezes isso é legal também, né? Essa opção de campo de busca está aqui também. Tá, o exemplo aqui, né? O input type do tipo search, né? O placeholder daqui é justamente esse textinho opaco que vem aqui dentro, né? Placeholder igual a enter keyword é esse textozinho que você quer que venha aqui dentro. Então, qual que é a vantagem de usar esse campo do tipo busca? É que se você colocar aqui uma busca e quiser apagar, você apaga com um clique só. Parece que não, mas isso aqui faz uma diferença, né? É porque acho que foi tão incorporado já no seu uso do dia a dia da internet que você nem percebe que você já está utilizando. Mas sim, facilita a vida do usuário, né? De você apagar a sua busca com um clique só, do que clicar e apertar o backspace lá, né? Então, facilitou. Essas foram as tags principais que eu queria mostrar para vocês, tanto de formulários quanto de tabelas. Ainda que eu sei que foi muita coisa, ainda que eu sei que talvez, às vezes na velocidade com que eu mostro as coisas, você não pega de primeira, mas você vai ter a oportunidade de, no exercício, colocar isso aqui em prática e tirar suas dúvidas também.